Olá amigo, um vídeo aqui sobre o amplificador Polivox AP800, um amplificador clássico da indústria nacional, um modelo dos anos 70. Então esse amplificador aqui tem vários recursos interessantes, né? Tem filtros, tem entrada para 2 tapes, tem uma chave aqui mono estéreo, né? Seleção para 2 conjuntos de caixa de som, graves, agudos, volume. E tem esse seletor aqui que troca aqui embaixo o LED, né? Quer dizer, a lâmpada da função, né? Então a gente tem um amplificadorzinho muito robusto, uma construção muito boa mesmo. O detalhe que eu vou mostrar agora sobre ele é quanto a um conceito antigo de época, que era fazer, né, o corte de frequência já dentro da faixa audível, né? Digamos assim, ó. Aqui o do 32 kHz não é o grande problema, mas o corte aqui em 20 Hz. Esse aqui é um problema, a gente ter um corte atuando já nessa frequência, né? Então, da mesma forma que eu mostrei com o Polivox, que ele tinha um filtro subsônico atuando, fazia um efeito de defasamento no sinal de saída do amplificador. Então aqui é mais ou menos isso que eu quero tratar. Tá? Então a gente vê aqui que em 20 Hz ele já está a menos 1 dB, né? Isso indica que o filtro já está atuando dentro aqui do áudio, né? E a gente vai dar uma conferida nisso agora. Tá? Então eu tenho o amplificador aqui ligado no gerador de sinais ali, 2 kHz, né? Uma frequência bem tranquila para qualquer amplificador. Então eu tenho aqui a minha onda de entrada e onda de saída. A amarela é a onda de entrada. Tá, ó. Só estou deslocando para ela aparecer ali. Ó. Verde ali é a minha onda de saída, né? Então a gente tem aí o amplificador se mostrando fiel, em fase e em simetria, né? Tá tudo bem certo, né? O amplificador seguindo corretamente o sinal de entrada, né? Agora eu vou dar uma mostrada aqui no 20 kHz, tá? A gente já tem um pouquinho de defasagem, né? A gente sabe que todos os amplificadores eles sofrem desse problema, começa a defasar a saída, então aqui o amarelo é a entrada e o verde a saída, então já tem um defasamento aí, tá? Então a gente pode até conferir aqui o defasamento, 27 graus de diferença entre entrada e saída, né? Então, para um amplificador dessa idade é uma coisa aceitável, não tem problema. Isso não chega a afetar aqui a amplitude de saída, tá? Você nota que não desceu a amplitude da saída, né? Só mudou a fase com 20 kHz. Agora eu vou voltar aqui nos 200 Hz, tá? A gente vai dar uma analisada. Vou mexer aqui no tempo. Então a gente tem aqui um pouquinho de defasagem nos 200 Hz. Temos aí 5 graus mais ou menos de defasagem. Então cada troca de circuito, digamos, do pré, quando o sinal entra no pré, ele tem uns capacitores de entrada, né? Quando o sinal sai do pré, tem outros capacitores de saída do pré. E quando o sinal entra na placa do power, na seção do power, tem outros capacitores. E lá no circuito de negativo feedback tem outros capacitores que atuam, né? Então esse filtro que eu estou falando é o filtro formado por todo o conjunto de capacitores que tem dentro dele, tá? Capacitores onde passa o sinal. Então a gente pode ver aqui, ó, que quando eu vou aqui para 20 Hz, deixa eu ver se está certo aqui a relação.
Tá certo. Então eu vou aqui para 20 Hz. Tá. Então tá aí, ó, 20 Hz aí, de frequência, né? A gente já tem um defasamento dessa magnitude aí. Então, são 64 graus de defasagem em 20 Hz. Tá? É uma defasagem já grande nessa faixa de frequência, né? A gente está aqui numa frequência que poucas caixas vão reproduzir, mas isso aqui já me diz que esse número aqui de 64 já me diz que eu vou ter problema também lá nos 40 Hz, nos 50 Hz, tá? Então, por exemplo, se eu aumentar aqui, ó, para... Então aqui 40 Hz é uma frequência muito importante realmente, porque ela é a corda mais grossa do contrabaixo elétrico. Na verdade seria 41, tá? Então, essa frequência aí, a gente já tem, ainda tem um atraso, né, um adianto de fase, porque notem que a onda verde está adiantada em relação à entrada do amplificador. Então, isso aqui eu já expliquei em outros vídeos, tá? Como é que acontece esse adianto de fase, não é máquina do tempo, então assistam lá os outros vídeos. Mas aqui o sinal está saindo primeiro a cada ciclo, né? Primeiro está acontecendo na saída para depois acontecer na entrada. Então isso é um defasamento, é um erro de tempo que o amplificador insere por causa dos filtros que tem aí na entrada dele, na entrada e em todas as etapas, né? Então 33 graus é bastante já, né? Porque aqui a gente já entrou no áudio, a gente já está numa frequência bem importante, tá? Isso aqui acontece aqui nos 40 Hz, mas se eu passar aqui para 4000 Hz ou para 400 Hz, não acontece. Então, esse é o problema. Se o amplificador adiantasse tudo para lá em alguns graus, não teria problema nenhum. O problema é que esses 40 Hz aqui estão adiantados em relação aos 400 Hz aqui, ó. Então esse é o problema, tá? Então um erro de fase do amplificador, né? E eu queria mostrar isso, né? Porque amplificadores muitas vezes muito antigos têm esse conceito. Então os capacitores que foram eleitos para as etapas, né? Entre etapas, então cada conjunto de capacitores por onde passa o áudio vai, digamos, adiantando a fase, né? Então são capacitores com valor muito baixo entre etapas. Eu vou corrigir um pouco dessa defasagem aqui, né? Realmente, justamente substituindo os capacitores entre etapas por capacitores com maior capacitância, né? Para corrigir esse defasamento que a gente tem aqui em 40 Hz, tá? Isso aqui é indesejável. Não deixa o som ruim, não deixa o som com ruído, não é desagradável, tá? Mas é um erro do amplificador. Então, eu vou, depois de fazer essa correção no circuito, né, atualizar os valores dos capacitores que tem entre as etapas, eu vou mostrar de novo aqui. Então esse vídeo aqui vai ficar como um registro de como o amplificador é e depois como dá pra gente deixar um amplificador antigo, né, trabalhando com a fase certa nos graves, ou seja, digamos que meio que